Seguidores do futebol online. Cá estamos para mais uma noite, para mais um direto. Hoje, algo diferente daquilo que temos feito nos últimos tempos, ou seja, não será uma entrevista, não será uma conferência, será sim uma conversa com 4 jogadores que estão e que se envolveram num movimento solidário para ajudar aqueles que nesta altura, que com esta pandemia, mais dificuldades passaram, e muitos desses jogadores nunca imaginaram sequer passar pela situação que viveram ao longo deste período de confinamento. Antes de passar a apresentar os meus convidados, quero desde já dizer que, ao contrário do que foi anunciado ao longo da semana, não vamos ter aqui hoje o Hugo Machado. O Hugo Machado é também um mentor deste movimento Futebol para a Vida, mas o Hugo Machado, por motivos pessoais e imponderáveis, à última da hora, informou-me agora há cerca de 10 minutos que não poderia estar presente, mandou um abraço a todos, e são motivos perfeitamente compreensíveis, e por esse motivo não estará cá hoje o Hugo Machado. No entanto, eu passo a apresentação rápida dos meus convidados. Tenho o Ibrahim Kassamá, guineense, 34 anos, jogador do Real Sport Clube, com passagens por vários clubes, entre Elétrico Monte Praense, Moura, Oriental, Cova da Piedade, pelo Interclube e a Académica de Lobito em Angola, Sintrense, e atualmente está no Real Sport Clube. Tem também o Sandro Silva, brasileiro, 37 anos, em Portugal desde 2008, com passagens por Leixões, Olhanense, Penafiel, Santa Clara, Clube Desportivo de Mafra, Oriental e atualmente também ele no Real Sport Clube. Depois tenho o Paulinho, 28 anos, com a formação feita no Sport Lisboa e Benfica e no extinto Estrela da Amadora, e com carreira sénior feita, eu diria que toda a carreira do Paulinho é feita no Real Sport Clube, com exceção da época 2016-2017, onde teve uma passagem pelo Louros, e atualmente está, como disse, no Real Sport Clube. E para terminar, David Dinamite, o mais novo dos 4, 25 anos, com formação feita no Estoril Praia e com passagens em séniores por Sintrense, Oeiras, Sacavenense, Praense, Real Sport Clube, onde esteve esta época, e na próxima época logo veremos onde estará. São estes os meus 4 convidados, e como eu disse no início, vêm-nos falar aqui, vêm dar a conhecer um pouco do que é este movimento solidário Futebol para a Vida. E eu começo precisamente pelo Ibrahim, que é o primeiro que me aparece aqui no ecrã. Ibra, como é que surge esta ideia deste movimento do Futebol para a Vida, que tanta ajuda, tanta solidariedade tem espalhado nestes últimos meses, e que inclusive tem contado com apoios vindos de todo o lado, de grandes nomes do futebol português também. Ibra, de onde é que surgiu esta ideia de ajudar os outros? Antes de mais, agradecer-te, em nome de todos aqueles que ajudamos e todos aqueles que vamos ajudar. Aqui só está uma parte do Futebol para a Vida. O Futebol para a Vida é muito mais do que estas 4 pessoas que aqui estão. O Futebol para a Vida aconteceu de uma forma muito natural, numa conversa entre 2 amigos que se preocuparam em pensar aquilo que estava a acontecer com alguns colegas nossos de profissão, não de equipa, e tivemos a ideia de tentar ajudar. E depois disso é aquilo que já se sabe, né? Aquilo que nós temos feito e aquilo que vamos continuar a fazer. Ibra, e esses 2 amigos, digamos que entre aspas, os fundadores, né? Foi quem teve a ideia, e depois a partir daí partiram para chegar a muito mais gente. Já agora, para os nossos seguidores, quem foram esses 2 amigos? Foi uma conversa entre mim e o Hugo Machado, nós falamos todos os dias, inclusive as pessoas que estão aqui, inclusive e o Hugo Machado, nós falamos todos os dias, temos um contacto muito próximo, e foi com ele que eu estava a falar sobre o que é que a gente podia fazer para ajudar aqueles casos pontuais que a gente sabia, e no mesmo dia também contactámos os nossos colegas que são mesmo nossos amigos de casa, que são estes que estão aqui, mais o Daniel Almeida, para termos uma reação efetiva naquilo que nós precisávamos fazer. Muito bem, Ibra. Sandro, lá está, a ideia parte do Ibra e do Machado, mas rapidamente chegou a ti também, né? E sendo colega de equipa do Ibra, como é que encaraste no início, porque isto depois tornou-se um movimento enorme, mas como é que encaraste
no início esta ideia quando o Ibra te comunicou? Primeiro, Hugo, boa noite a você e a todos que estão assistindo aí. Na noite que eles tiveram essa conversa de eu poder ajudar o colega da profissão, eles me ligaram numa chamada de vídeo, eu por acaso não atendi, e logo na manhã seguinte o Ibra me ligou, me deu uma dura que era para atender ainda, eu lembro disso. E ele, sem perguntar, ele me colocou no grupo, me adicionou e sabia que podia contar comigo nessa ajuda. Então, a partir dali, eu já entrei de cabeça e alma nesse projeto. Muito bem. Paulinho, faço a mesma pergunta, lá está, porque isto depois espalhou-se muito rapidamente por várias pessoas, não é? Como é que atendeste essa chamada do Ibra, não? Ou foi como o Sandro, que ficou a tocar? Boa noite, Hugo, boa noite a todos os que me estão a ver. Não, primeiro quem falou comigo foi o Dinamite e depois entrei em contacto com o Ibra e não podia ficar indiferente a este movimento que está a crescer muito e tenho a certeza que vai crescer ainda mais. David, faço-te a mesma questão, antes de começar a colocar a próxima questão ao grupo. Como é que encaraste na altura e em algum momento pensaste que isto poderia atingir a dimensão que atingiu, que efetivamente chegaram a muita gente? Não, em primeiro lugar, quando o Ibra me fez o tal telefonema, era uma questão pontual e íamos ajudar efetivamente uma questão de 2 ou 3 jogadores. A questão é que quando chegou às 11 da noite já éramos 150 pessoas do grupo e aí conseguimos perceber que eram muitas mais pessoas que precisavam de ajuda e aí começámos efetivamente a organizar-nos e a começar a ajudar as pessoas de todas as equipas da CNS e graças também a essas pessoas do grupo conseguimos chegar a quase todas as pessoas do país e isso é que também nos ajudou bastante em termos de organização e logística. Claro, era precisamente essa parte que eu agora, pronto, efetivamente já todos percebemos que isto teve um alcance muito rápido, digamos assim, tanto a nível de divulgação, depois como propriamente nos casos em que vocês ajudaram, isto foi tudo muito rápido e propagou-se bastante. Mas, Ibra, como é que vocês, na altura eu penso, isto foi no início desta situação toda, né? Provavelmente pararam os treinos também, como é que vocês conseguiram numa primeira fase organizar-se logisticamente para este movimento tão grande? Nós no futebol tu aprendes a ser organizado, não é? Isso também é uma vantagem que a gente tem. E depois ter as pessoas certas, não é? Temos o David Augusto que está sentado na secretária, mas é muito proativo. A gente tudo aquilo que precisa, ele é que recebe os pedidos desde o primeiro dia, passa tudo por ele. Ele reencaminha tanto para o Paulinho como para o Sandro, ou para mim, ou para o Daniel, ou para o Machado. O Paulinho e o Sandro e o Machado estão mais na situação de estar a fazer as entregas, eu de fazer também alguns telefonemas, que são bastantes, para tentar também resolver alguns problemas que nós temos encontrado, mas basicamente cada um está entregue a uma situação, ninguém delega a ninguém, cada um com a sua função e o cérebro, digamos, o cérebro é o David Augusto que nos pontualiza sobre tudo aquilo que temos que fazer. Muito bem. Sandro, já percebemos aqui a nível da organização como é que está a funcionar, digamos assim, mas nesta altura em que já estamos agora numa fase de desconfinamento e todos queríamos que este desconfinamento fosse feito de forma tranquila, de maneira a que isto não volte a ter aqui um volte-face outra vez, ainda assim continuam a chegar muitos pedidos ao vosso movimento, ainda continuam a chegar muitos pedidos de ajuda ou não? Sim, acho que independente do confinamento ou não, acho que o pedido vem diariamente, não só dos jogadores, mas também de civis. E sempre que chega o pedido, eu, o Paulinho, o Machado, a gente está na rua, o Ibra provavelmente, a gente está sempre na entrega. Paulinho, e a nível de, lá está, de apoios, e eu tenho acompanhado a vossa página no Facebook e algumas imagens que vocês vão colocando da distribuição de bens alimentares e tudo isso, como é que vocês conseguiram, ou acabaram no início provavelmente tiveram mais trabalho, e depois a partir de determinada altura
os apoios acabaram por começarem a ter com vocês? Ou seja, as pessoas procuravam já no sentido de ajudar, porque efetivamente vocês têm que contar com bastante apoio para esta iniciativa. Felizmente ainda temos pessoas boas no nosso país e que estão prontas também para ajudar. E acho que parte por aí, é o bom coração de cada um que se quer envolver connosco, e por isso é que isto se tornou uma família tão grande, porque não somos só nós, isto somos mais e todos prontos a ajudar, e acho que isso é que faz a diferença. Conseguimos, se calhar, com este projeto, somos os primeiros em todo o mundo que fizemos algo assim, e acho que é fantástico e não podemos parar. Muito bem. David, então e tu deixaste os ralados para te dedicares à secretária durante este período. Descobriste uma vocação nova ou era algo que já estavas preparado? Não estava preparado de certo e também nunca foi uma coisa que me despertasse interesse. A questão aqui foi a questão de nos organizarmos. Eu como o Ibra conhece-me, sou uma pessoa que gosta de sair da minha zona de conforto e estar sempre a procurar coisas novas, e apesar de nós estarmos a ajudar, isto também nos ajuda muito a nós. No meu caso, por exemplo, posso dar o meu feedback, tem-me ajudado noutras áreas, nas áreas de logística, gerir pessoas, organização, gerir contas. Isso traz-me uma grande responsabilidade, e mesmo quando acontecer outros desafios, estarei muito mais preparado para também os responder com sucesso, e acho que isso também é um ponto importante. Ou seja, também, para além de ajudares, estás a ter aproveito também para ganhares esta experiência tão enriquecedora. Sim. E que se calhar no futuro até pode vir a ser útil, não é? Sim, é isso também que também é muito, muito o meu ponto de vista. Nós ajudamos, mas também temos que todos os dias evoluir pessoalmente, e acho que isso também tem sido uma grande ajuda a nível pessoal, porque nunca tive ligado a isto. Sou uma pessoa, fora do futebol, sou uma pessoa ligada às ciências, e agora a nível de economia e de pessoas também nunca tive. Mas já estás um craque. Mas já estás um craque nisto. Sim, aos poucos sim. Também com muita ajuda da minha namorada, tem-me ajudado muito a organizar as coisas. E penso sim, mas também acho que é importante também salientar que nós fomos apenas a peça do dominó que caiu, e depois o que levou as outras peças todas a caírem foi as pessoas todas, mesmo as empresas que não estão ligadas ao futebol, que quiseram ajudar-nos, e isso é muito, muito interessante. As pessoas criticam muito hoje em dia a sociedade, mas quando realmente acontecem os problemas, que esta pandemia foi realmente um problema enorme, a sociedade junta-se toda e querem mesmo ajudar as pessoas que passam por mais dificuldades, e isso tem sido muito gratificante, e eu tenho visto isso a olhos vivos, e tem sido excelente. Muito bem, David. Ibra, eu agora vou, é assim, e pronto, porque as pessoas estão-nos a seguir, estão a ver, vão fazendo alguns comentários, tudo isso é perfeitamente normal, mas eu não quero em momento nenhum, e aliás o objetivo aqui é dar a conhecer o movimento em si, o projeto, mas não quero, e vocês também não querem, logicamente, que se fale aqui em nomes, nem de clubes, nem de jogadores, nem nada disso. Agora vamos falar no geral, e no geral, Ibra, perguntava-te, ficaste surpreendido com aquilo que vieste a descobrir nestes 2 meses, ou seja, o tipo de dificuldades que colegas teus se viram envolvidos ao longo destes 2 meses? Surpreendido, posso dizer que sim, pelas condições próprias que viviam e pelas coisas que a gente tem encontrado. Nunca pensei que as coisas fossem tão graves como nós encontramos. Não encontramos só colegas nossos de profissão, como treinadores, roupeiros, os intervenientes diretos do futebol, que claro, dependem completamente daquilo que os clubes têm que os pagar. Mas nós, quando começámos isto, todos nós pensávamos que eram casos pontuais, né? Casos de 1, 3, 4, 5 jogadores, nunca pensámos que fosse tanto. Encontramos casas onde os jogadores vivem mais de 4 jogadores com condições desumanas, completamente desumanas. Encontramos treinadores que não conseguiam pagar uma conta de água de 24 euros, por exemplo. Eu não digo que os 24 euros seja muito ou seja pouco,
Só estou a explicar que é Sim, sim. para ter a noção de um ser humano que trabalha todos os dias e que cumpre com aquilo que são as obrigações, e ao chegar ao ponto de não conseguir pagar uma conta de 24 euros, dá muito que pensar, não é? Pais de família que não conseguem sustentar os filhos, não conseguiam pagar rendas, pessoas que estavam num lugar de acesso a play-off, não conseguiam pagar passagens no sítio onde estavam para poder se deslocar para as suas residências habituais. Nós temos encontrado muitas coisas estranhas, porque quem joga futebol e quem depende do futebol, isto não pode ser uma coisa normal, porque as pessoas acreditam num projeto, abraçam esse projeto de coração e depois veem-se envolvidas neste tipo de situações. É complicado, é triste, é frustrante, mas como nós começámos de uma certa forma e queremos continuar essa linha, nós nunca queremos arranjar problemas com ninguém, não queremos descobrir quem paga ou quem não paga. O nosso único objetivo é ajudar, sem política, sem nenhum tipo de problemas, porque problemas já há muitos, é arranjar soluções, e é esse o nosso intuito, é esse, a nossa linha é essa. Muito bem, Ibra. Sandro, tu também, à semelhança do que eu perguntei ao Ibra, e o Sandro, dos 3 convidados, dos 4 convidados que aqui estão, o Sandro é aquele que efetivamente eu conheço pessoalmente, porque é aqui da minha zona, ou seja, é aqui muito próximo, é aqui da zona de Mafra, e vimos e já estivemos juntos algumas vezes. Sandro, efetivamente tu também, como disse o Ibra, descobriste situações de colegas teus que jamais imaginarias que alguém poderia passar por tamanhas dificuldades? Ou as condições que os próprios clubes, ou em alguns casos, dão aos jogadores? Como o Ibra disse, 4 e 5 a viver no mesmo apartamento sem as condições mínimas. Tinhas essa noção ou também te surpreendeu pela negativa, Sandro? A gente tinha conhecimento, mas a gente não sabia qual era realmente a realidade, né? A gente ouvia falar de histórias que esse clube não pagava, que não fazia isso, que aquilo. Mas eu, por acaso, teve o caso que eu fui fazer uma entrega e tinham 6 jogadores no quarto, praticamente, vivendo no quarto. Isso me marcou bastante também. Por acaso, também essa semana, teve uma pessoa que pediu ajuda para mim e pediu, por favor, que queria que comprasse algo íntimo de mulher que não tinha 2 euros para poder comprar. E essas coisas acabam que marcando. A gente vê coisas nesses 2 meses que passamos aí, que não tinha nem noção do que estava acontecendo. Claro, Paulinho, no seguimento do que está a dizer o Sandro, o adepto comum, digamos assim, o adepto de futebol, porque o futebol é uma paixão, é a vossa paixão enquanto jogadores, e o adepto tem aquela paixão de aos domingos estar ali a acompanhar, mas muitas vezes todos estes problemas acabam por passar longe da vista do adepto, ou seja, o adepto não sabe, não imagina o que é que alguns jogadores passam ou lutam para seguir um sonho, digamos assim, e depois quando acontece, infelizmente não acontece muitas vezes este tipo de situações, aliás este é mesmo um caso único, mas vem ao de cima todas estas fragilidades, todas estas situações negativas que um atleta passa e que o adepto, na maior parte das vezes, nem se dá conta. Também sentiste isso ao ver isto, Paulo? Infelizmente, na nossa sociedade, as pessoas pensam que os jogadores de futebol ganham todos milhões, e é mentira. Nós estamos numa realidade completamente diferente e infelizmente nós temos visto coisas que nunca pensámos que existiam. Colegas nossos a viver em condições que são desumanas, ninguém merece viver nessas condições. E quando entramos na casa dos nossos colegas e vemos essas condições, apetece chorar. Às vezes eu tenho que virar costas e sair porque não aguento ver, é triste. E alguém tem que tentar mudar essa situação. Isto não pode continuar assim. Mas isso, a teu ver, essas más condições que são dadas aos jogadores, os grandes responsáveis quem são? São os clubes, prometem depois não cumprem a nível de condições, não... que eu não me acredito também muitas vezes que digam ao jogador, olha, vens para aqui, vais viver nestas condições, e todos sabemos logo à partida que são más e que ainda assim o jogador aceita. Poderá eventualmente haver um caso ou outro, mas no como geral... Eu acho que a culpa não é só dos clubes, nada disso, a culpa é de todos. E temos que ser todos que temos que conseguir mudar a situação. Não podemos falar de clubes, não podemos falar de diretores, não podemos falar de treinadores, de jogadores. Todos, nós somos uma família, temos que ser uma família e tentar mudar estas situações. Claro, e eu até digo mais, que se todos tivessem a iniciativa e a vontade já que vocês têm, se calhar muitas destas situações
não chegariam às vezes a pontos que já chegaram. David, também te pergunto, porque lá está, embora estejas mais na secretária e se calhar os pedidos, grande parte, chegam por ti, mas depois vocês falam diariamente, se calhar, sobre o projeto, e tu, sendo mais jovem, com 25 anos, tinhas ideia, efetivamente, que há jogadores a passar, e não só agora, porque agora as necessidades vieram ao de cima, mas as más condições de habitabilidade já lá estavam, ou seja, agora é que veio tudo ao de cima com esta pandemia. Tinhas essa noção, David? Não tinha muito bem essa noção, mas como o Sandro falou aí bem, tínhamos já alguma percepção, porque já ouvimos falar de algumas histórias, porque também temos colegas que já tiveram em alguma situação em pontual. A questão também, acho que a culpa também é de todos. Acho que os jogadores também não devem aceitar qualquer coisa para poderem jogar na divisão da CNS ou para se poderem mostrar. Também acho que não vale tudo, e acho que as equipas também, os diretores aproveitam-se um bocado dessa situação, porque o jogador está à procura do sonho e basta metê-lo aqui num quarto a dividir com uma casa de banho com 12 pessoas, que está tudo bem desde que ele vá para dentro de campo e marque-se 10 golos e depois quer vendê-lo a milhões, e não esquece que o lado psicológico é muito importante para ele estar bem no fim de semana. Também se calhar é preciso condições para ele estar bem com a família, para ele fazer um telefonema à família e dizer que está tudo bem, que tem tido bons alimentos. Isso tudo é importante para se poder jogar futebol, não é só chegar ao domingo e apresentar resultados. E acho que os clubes também pecam um bocado nisso, mas também os jogadores não podem aceitar tudo o que lhes oferecem. Claro, mas pronto, acho que é muito à base nisso. Os jogadores vão atrás do sonho e às vezes sujeitam-se a situações que depois acabam por, lá está, se não tiveres a cabeça limpa, se não tiveres as melhores condições, tanto de habitabilidade como de nutrição, obviamente ao fim de semana não se vai render, e depois existe na mesma deles como se estivesse tudo bem, quando na realidade nada está bem, não é? Sim, pois imaginemos, já há diretores que se aproveitam e dizem um jogador, olha, temos aqui vais viver numa academia entre aspas, uma academia com um quarto para ti, e depois ele chega lá, tem um quartozinho de 5 metros quadrados a dividir uma casa de banho com 12 pessoas, uma cozinha cheia de baratas com 12 pessoas, e não tem condições nenhumas para viver. Eu já morei assim. Isso é uma academia muito disfarçada. Isso é uma vergonha. E como é que o jogador vai ligar para a família e dizer que está tudo bem e vai mentir o ano todo e não vai estar bem psicologicamente? É quase impossível. Claro que sim. E é isso que também é complicado para um jogador de futebol. Claro que sim. Sandro, estavas a dizer ao David, já moraste assim onde cá? Já no Brasil, quando eu comecei na carreira de futebol, há 19 anos, eu tinha 19 anos, morava embaixo da arquibancada, no fundo tinha um quarto, e no quarto moravam, sem exagero, acho que umas 15 pessoas no quarto. É chamado Maracanã. Tinha, sei lá, 8 biliches tinha dentro do quarto. Lá está, antes de abraçares o sonho de vir até Portugal, não é? Foi, tinha 18 para 19 anos, foi o início da carreira. Mas valeu a pena, viu? Faria tudo de novo. Exatamente, agora com a carreira que fizeste, efetivamente, foi um esforço que foi recompensado, digamos assim. Ibra, tu sendo já um jogador com muita experiência de campeonato nacional de Portugal, eu há uns tempos ouvi alguém dizer que, efetivamente, o David tocou nisso, e o Paulinho também, a questão do CNS, de ter aquele sonho. Eu ouvi alguém dizer há uns tempos que o problema precisamente é esse, o problema do Campeonato de Portugal é esse, que é a terra de ninguém. Ou seja, nem se é amador, nem se é profissional. Ou seja, o jogador sai do distrital muitas das vezes em busca de um sonho, mas depois chega ali, o Campeonato de Portugal não se é profissional, digamos assim. Mas em muitos casos já se treina de manhã, pronto, ou seja, acaba por ser a terra de ninguém. E estes problemas, normalmente, quando saem cá para fora, a grande porcentagem deles acontece precisamente no Campeonato de Portugal. Achas, Ibra, que isto tem a ver precisamente com com a organização do campeonato em si, da maneira como está feito? Na minha opinião, tem muitos fatores. Um deles é esse também. Um deles é esse que é impensável. Eu acho que não existe em nenhuma parte do mundo
uma equipa que fica em primeiro lugar não subir divisão. O Uhum. campeonato tem 72 equipas, onde existem investimentos e muitos clubes que são sérios. Existem muitos clubes que são sérios, que pagam a tempo e horas e pagam até um salário muito bom para aquilo que é a competição. Há investimentos que são muito sustentáveis, há investimentos fictícios, né? que passa só na cabeça das pessoas para o papel e depois traduzido naquilo que é o compromisso é zero. Agora, há muita coisa que foi bem feita, sim, porque eu já jogo futebol há muitos anos, eu nasci em Portugal, tenho 34 anos, há muita coisa que foi muito bem feita, só que as pessoas às vezes esquecem-se que Portugal é campeão da Europa, e sendo campeão da Europa ainda acarreta muito mais responsabilidades. Provavelmente eu falo por mim, acho que era a altura de se pensar em mudar alguma coisa, mas na minha opinião, quando se muda, às vezes tem que se mudar para melhor, e neste momento acho que está-se a mudar para pior. As pessoas não estão muito entusiasmadas com aquilo que é o modelo da competição atual, que provavelmente vai ser o futuro, mas esquecem-se que são 6 meses, e as equipas que ficarem abaixo e não competirem mais vão ter que assinar um documento em como só recebem aquilo que trabalham. Não vai melhorar em nada, acho que vai exteriorizar muito mais aquilo que é o problema ainda. Nós temos que ser lúcidos a comentar aquilo e ser verdadeiros, e voltar a frisar que há muita coisa que foi bem feita, mas também há muita coisa que está a ser mal feita, na minha opinião. Vocês não estão a pensar nos jogadores, na minha opinião. Para muitos clubes vai ser uma benesse, vai competir, vai pagar 6 meses, está feito. E o que será depois? O futebol para a vida também está cá para ajudar, como é óbvio, mas o futebol para a vida não faz milagres. Então acho que tem que se pensar bem naquilo que se está a fazer, tem que se pensar muito bem naquilo que se está a fazer, porque o futebol, o Campeonato de Portugal muitas das vezes interessa ser profissional e a maioria das vezes interessa ser amador. Esse é o problema, era aí que eu dizia, que é a terra de ninguém, ou seja, umas vezes quando dá jeito é profissional e quando dá menos jeito é amador. Então nós ficamos aqui num volte-face, porque nós temos que perceber que o Campeonato de Portugal é o campeonato mais próximo das competições profissionais. Não te posso dizer quantificar as equipas que treinam de manhã, mas 90% das equipas treinam de manhã. 90% das equipas têm condições para competir. Talvez também há meia culpa, como foi dito há bocado, dos jogadores serem culpados daquilo que acontece, porque eu também sou de acordo com isso, porque nós, jogadores, temos que ter mais voz. Nós temos que ter mais voz. Muitas das vezes a gente esconde-se para quando digo nós, digo num sentido global, a pensar que isso nos vai traduzir em alguma coisa. A vida tem que ser levada de uma certa forma, e a certa forma é dizer aquilo que tu pensas e aquilo que tu vês. E muitas das vezes, nós que somos intervenientes diretos, nós é que somos os artistas. Não existe ninguém que seja... Sem jogadores não há futebol. Isso as pessoas têm que perceber isso claramente. E dentro de campo é as mesmas leis e fora dele não é as mesmas. Nós temos um exemplo fundamental que aconteceu agora. Existe uma divisão que pode competir e tudo o resto não interessa. Não faz sentido. Ou existe para todos ou não existe para ninguém. Porque o futebol é igual para todos. Se na Primeira Liga virou máquina calculadora, nós também no Campeonato de Portugal também existe máquina calculadora. Não é, para uns não é milhões, mas para nós é os nossos milhões. Porque há muitos sacrifícios de equipas que são sérias a pagar e pagam bem dentro daquilo que são as capacidades, dentro daquilo que é a competição, e não olharam a isso. Olharam a interesses não sei de quem, não sei do quê. Eu costumo dizer que o que eles nos estão a ensinar agora é que nós, para jogarmos futebol, temos que estudar matemática, porque o futebol está a virar matemática. E temos que ser justos com uns e justos com outros, porque isto também é o ganha-pão de muita gente. O que aconteceu este ano no Campeonato de Portugal é irrisório. É irrisório. Para não falar daquilo que aconteceu na Segunda Liga também. Mas às vezes, se calhar, é para nós não percebermos. Se calhar as coisas são feitas, eu posso, quero e mando e faço. E nós somos aqui uns espiões que aqui andamos. Claro, e não se ouve os principais intervenientes, são vocês, né? Tomam as decisões. Na minha opinião, acho que não interessa ouvir, porque parece que os artistas não somos nós. Nós somos Campeonato de Portugal, sim. O Campeonato de Portugal tem muitos valores, tem muitos bons jogadores, tem equipas mais competitivas, na minha opinião, do que algumas equipas profissionais, na minha humilde opinião. Sem dúvida, sem dúvida. E depois já há coisas que eu não consigo compreender, mas pronto, é como eu digo, nós só damos a nossa opinião para quem quer ouvir. Para quem não interessa ouvir, nós também não estamos muito preocupados com isso, porque vamos ver onde isso nos leva, porque o Campeonato de Portugal é futebol também é futebol. Nós somos campeões da Europa, não vamos esquecer disso nunca, e temos que saber que isso acarreta responsabilidades. Isto acarreta responsabilidades. Não é eu decido assim e acabou. Nós temos que tentar ser os mais justos possíveis,
porque não há primeiro mais primeiro que nenhum, não é? Somos todos primeiros, não existe o primeiro mais primeiro. Então há coisas que não dá para compreender, mas vamos ver o que é que vai acontecer no futuro, se vai ser melhor ou se vai ser pior. Na minha opinião vai ser pior. Na minha também, e era precisamente o que estava a adivinhar a próxima questão, mas depois quando voltarmos a ti outra vez vou abordá-la de novo, que era precisamente essa questão da próxima época, porque, e agora ao Sandro, passando ao Sandro, eu semana passada tive aqui um presente, o Fernando Orges, do Alverca, e o Alverca é assumidamente, e o presidente assumiu com as letras todas, sem rodeios, candidato a subir à segunda liga. E tem para tal um forte investimento que tem sido feito. No entanto, eu relembrei o presidente que os orçamentos não ganham jogos, não é? Ajudam, mas não ganham. E alguma coisa pode falhar, e um clube que efetivamente aposta e investe tudo para subir à segunda liga está sujeito, ao fim de 6 meses, se a coisa não correr bem, a ficar sem competição nenhuma. Isto no novo modelo que vai começar na próxima época. Sandro, como é que tu achas que vai ser aqui o papel do jogador? Porque assim, tu és um profissional, és no futebol, assim como são o Ibra, o David e o Paulinho, como eu sou no ramo imobiliário, como poderia ser numa fábrica, whatever, ok? Mas tu não podes assinar um contrato em que diz, eu sou profissional de futebol, mas só ganho durante 6 meses. Os outros 6 meses vou ter que arranjar outro trabalho, digamos assim. Como é que tu vês esta alteração para a próxima época, Sandro? Eu acho que o formato que o campeonato é feito é estranho. Acho que é impensável você 72 equipes só subir 2. Acho que é ingrato você trabalhar o ano inteiro, ficar em primeiro e depois não subir. Não, mas para o ano são 96 ou 94, não é? Subiu ainda, tem mais equipes ainda. E só sobem 2, exatamente. É impensável, 96. Yeah. Sim, mas Sandra, mas o problema é que quando acabar a primeira fase, quem efetivamente estiver nos lugares cimeiros vai lutar pela subida à segunda liga, depois alguém vai também lutar pelo acesso a uma nova divisão que vai ser criada na outra época a seguir, que é a terceira liga, ok? E pelo fim, vai haver clubes que já não vão jogar mais, nem para subir, ou seja, a época acaba ao fim de 6 meses para esses clubes. Acabou. Exatamente, acabou, não há futebol para esses jogadores e estamos a falar, se calhar, na ordem de 1.300 jogadores que vão ver um trabalho só de 6 meses. Exatamente. Como é que achas que o jogador, é assim, eu não sou jogador, mas se fosse, se calhar ia ter que me precaver muito bem com o que ia assinar para a próxima época, porque lá está, vocês não podem ganhar só meio ano, vocês são profissionais, têm que ganhar o ano todo, como qualquer trabalhador no país, certo? Sim, tem que se começar a jogar futebol e pensar a 6 meses depois. Eu acho que vai se iniciar o campeonato, aqueles que estiverem bem vão ter benefícios, agora os demais, não sei o que vai acontecer, não tenho nem ideia. Paulinho, e tu também, já com muitos anos também de futebol, como é que vês esta situação da próxima época? De haver colegas teus, inclusive, pode acontecer ao Real, atenção, pode acontecer a qualquer clube que vá participar no Campeonato de Portugal. Ao fim de 6 meses deixar de ter futebol. E é assim, e depois o dirigente vai dizer, olha, agora acabou, a época acabou, vamos embora para casa e vocês só recebem meio ano. Como é que vês esta situação, Paulo? Como disseste bem, os orçamentos não ganham os campeonatos, nem ganham os jogos. E este ano tivemos provas disso. E podíamos ter um orçamento grande e 6 meses depois acabou a competição, não é? Se já temos dificuldade agora, a maioria dos jogadores recebe 10 meses, 11 meses, e têm dificuldade, então eu nem quero pensar nos jogadores que vão só receber. Os que recebem. Os que recebem, sim. Os que recebem. Mas é essa ainda. Eu não quero pensar no que é que vai acontecer nos jogadores que vão receber 6 meses. Não quero pensar. Eu acho que as pessoas que estão a decidir mal, na minha opinião, e que deviam meter a mão na consciência e de pensar, se estivessem neste lado, se gostariam de passar tantas dificuldades. Claro. David, ainda em relação a esta situação, eu recordo-me, isto lá está, como o Ibra dizia bem, este tipo de decisões devia passar, efetivamente, para já, por ouvir os intervenientes, porque sem vocês não há campeonato de Portugal, não há nada, não há futebol. Ponto. Ou seja, vocês deviam ter uma voz ativa quando se fala nestas mudanças todas. Porque o que me leva a crer, muito honestamente, neste novo formato, e estamos aqui a falar de 6 meses, mas
Eu não sei se te recordas, mas o Ibra, o Sandro e o Paulino certamente de recordação. Que é para despachar. Exatamente, porque o campeonato, o CNS há uns anos atrás, também tinha uma coisa engraçada, que era, os clubes investiam todos muito para subir divisão. Mas depois chegava a dezembro, por aí, e a coisa não correu tão bem, e já estavam a 20 pontos do primeiro, e a 20 e tal, e então começavam a mandar os jogadores embora, como se fosse mercadoria, porque, ora, a gente pagava muito com um objetivo que já não vai ser atingido, então mais fácil é a gente livrar-se do jogador para reduzirmos o orçamento. É assim, já tivemos essa má experiência. Eu acho que com esta alteração às novas regras para a próxima época, se calhar vamos voltar a viver, infelizmente, muito dessas situações, porque lá está, vai haver muito investimento, mas quando se apercebe que a coisa não corre bem, só vai haver 6 meses, o mais fácil é livrar esses jogadores. Sim, isso acontece, isso o que o Hugo disse acontece e bem, porque também isto é mesmo, parece sacanas sem lei, faz o que quiser ao jogador, nós somos apenas pagos para jogar e somos praticamente mercadoria e quando já não interessamos a ninguém, somos mandados fora. E isso acontece porque não existe regras nenhumas neste campeonato. E os clubes fazem o que querem, se lhes dão na cabeça de não pagar este jogador porque este jogador não está a fazer golos, não paga e o jogador não tem nada, não consegue argumentar nada. E acho que este modelo acho muito bem quererem mudar, porque 72 equipas não é saudável e o campeonato não era competitivo, era muito desnivelado. Existe uma grande diferença da forma de trabalho, da forma mesmo de infraestruturas dos clubes. Existe uma grande diferença entre o último lugar e o primeiro lugar. Claro, e isso é uma diferença enorme. E 72 equipas não é saudável. Agora, o que a Federação quis fazer foi agradar a gregos e troianos. Aumentaram ainda mais as equipas, por causa do poder das associações. Foi claramente, na minha opinião, foi isso, para agradar as associações, e tem um grande poder. Então aumentou-se ainda mais as equipas, ainda vai ficar muito menos competitivo, para depois caminhar-se bem para um campeonato de elite. A questão é que este ano vai ser completamente mandado ao lixo e acho que a Federação não pensa muito bem no jogador, porque a carreira do jogador é muito curta e estar-se a gastar um ano como se fosse uma espécie de limbo em que não tem interesse nenhum, são 6 meses de competição, as equipas que não vão lutar pela terceira liga nem pela segunda liga ficam paradas, os jogadores ficam completamente sem nada, e isso não é pensar no jogador, isso é deplorável por parte da Federação e acho que aí também temos que os jogadores temos que meter um murro na mesa, deitar um murro na mesa e também ser uma voz ativa. Acho que a Federação deveria reunir os capitães todos do campeonato e também perceber mais ou menos esse ponto da situação, até porque se calhar a Federação quando fez isto nem pensou nessa parte, e se calhar se os jogadores se o presidente perdesse uma horinha a ouvir os capitães das equipas, se calhar percebiam mais ou menos esse lado. Claro. Acho que é muito mas, David, a experiência de vida ensinou-me que por vezes numa secretária é muito fácil tomar decisões, infelizmente não temos conhecimento do que se passa na realidade, então se meterem na secretária pessoas que têm com experiência de terreno, a coisa é muito mais fácil do que meter na secretária pessoas que não têm noção da realidade e depois tomam este tipo de medidas. Eu, para mim, eu já li o regulamento todo, a única coisa positiva, não sei se o Ibra concorda comigo, nestas alterações todas, é que finalmente, pelo menos vai-se decidir quem sobe a jogar uns contra os outros e acaba-se a história dos quartos de final, da meia-final, que muitas vezes depois o segundo classificado sobe à segunda liga e aquela equipa que foi primeira durante a época toda correu mal num jogo e depois já não sobe. Aliás, o ano passado tivemos 2 exemplos disso, que sobem à segunda liga, 2 equipas tinham ficado em segundo no campeonato. Isso efetivamente parece-me que vai mudar. Agora, tudo o resto, Ibra, como é que se pode, na tua opinião, e com toda a experiência, tens total legitimidade para falar, como é que se pode resolver isto, sabendo que, por vezes, os contratos valem, porque, infelizmente, há pessoas a quem a palavra vale mais que uma assinatura, e há outros em que nem uma assinatura, nem a palavra, nem os contratos não valem muito. Como é que a gente poderia resolver, eventualmente, isto para tentar minimizar os estragos que vão acontecer para o ano, certamente? Primeiramente sermos sérios, sermos lúcidos a ver aquilo que estamos a fazer.
na minha opinião, parece que está-se a fazer por fazer. É impensável, não acredito que isto em qualquer lado da Europa isso aconteça. Uma equipa que vai competir durante 6 meses, estamos a falar de 6 meses de competição, 6 meses de salário, quando pagam, atenção, quando pagam. Exato. Eu, graças a Deus, nunca tive problemas de salário em atraso, e graças a Deus os clubes que joguei sempre foram sérios com... Mas és um sortudo. Graças a Deus, graças a Deus. Inclusive hoje estou num clube que parece um relógio e todos aqui, mesmo neste momento de pandemia, momento difícil, continuou com o mesmo perfil, com a mesma cara, só tem uma cara. O grande problema que está aqui, você falou que eles fizeram uma coisa boa, na minha opinião essa coisa boa não chega. É pouco, é muito pouco. Não é nada, na minha opinião não é nada, porque acredito que tentaram fazer alguma coisa, mas na minha opinião não fizeram nada. Pelo contrário, só pioraram as coisas, na minha opinião. Porque quando tu tomas uma decisão, tu tutelas o Campeonato de Portugal, tu tens de tomar uma decisão para os jogadores serem melhores e protegidos em tudo aquilo que tu estás a tomar. Não é pelo contrário. Nós vamos ser muito mais prejudicados agora. Nós não estamos a ser beneficiados em nada. Nós que jogamos, por exemplo, eu posso dar o exemplo, todos estão aqui, já assinaram pelos seus respectivos clubes e temos a certeza que esses clubes vão pagar no mínimo 10, 11 meses. Mesmo o campeonato sendo 6 meses. O contrato que nós assinamos, porque já renovaram, vão ser entre 10 e 11 meses. Aconteça o que acontecer. E os demais? Eu sei que há pessoas há clubes, há jogadores que falam connosco, porque nós temos ajudado os jogadores a dizer que vão assinar por um clube X e que o clube vai pagar aquilo que se vai praticar. Aquilo que se vai jogar. E eles nem sequer preocuparam-se, porque o jogador de futebol também tem muita culpa, preocupa-se em assinar aquela ficha e está tudo feito, já estou salvaguardado, e não se preocupa em perceber que é 6 meses que tem para jogar. Eles nem sequer, 90% dos jogadores do Campeonato de Portugal, ou menos, se calhar, porque há jogadores que são preocupados com esse tipo de situação, não se preocuparam em ler aquilo que vai ser o futuro deles. Os jogadores só vão receber 6 meses. Há muitos jogadores que cerca de 1000 e poucos jogadores vão receber 6 meses de salário. Ibre, e uma vez que vocês falam com muitos jogadores, principalmente aqueles que mais dificuldades agora vão passando, qual é a tua opinião, por exemplo, em relação à tal declaração de não dívida, que isto também não é virgem cá em Portugal, esta declaração, em que tentam, entre aspas, forçar o jogador a assinar, porque senão não conseguem fazer a inscrição, porque há dívidas, isto segundo o regulamento, mas eles tentam forçar, eles, clubes, leis, forçar o jogador a assinar, e a verdade é esta, é que muitas vezes o jogador assina e a dívida mantém-se lá. Como é que tu achas que isto se vai processar agora para a próxima época, sabendo, e vocês melhor que ninguém, os jogadores todos que já se passaram pelas mãos a passar dificuldades, e se estão a passar dificuldades, obviamente é porque têm vencimentos em atraso, porque lhes deixaram pagar e tudo isso. Ora, partimos do princípio que esses clubes não iam ser inscritos para o ano. Ok? E eu sei que há clubes a pressionar jogadores já para assinar essa declaração mesmo com a dívida. Como é que vês isto, Ibre? O que acontece, nós também quando começámos isto, convém salientar, a página do Campeonato de Portugal, ele também entrou connosco logo desde o início e continua connosco até. E o que acontece é que muitos dos jogadores mandam mensagem para lá para tentar perceber aquilo, porque há muitos que são estrangeiros, que nem sequer percebem aquilo que pode vir a acontecer. E houve um jogador que me ligou e disse-me, primeiro mandou-me mensagem, depois ligou-me, que o clube em si tinha uma dívida com ele num ano de 7 meses e no outro de 4. Sei que era mais ou menos isto. E que o clube lhe fez uma proposta de pagar essa dívida em 10 anos. Nossa. Ele assinar esse próprio documento. Há outro clube que os jogadores também estavam preocupados na situação de ter que sair das casas, isto foi a semana passada, que já lhes tinham pedido para assinar esse papel. Quando a pessoa do clube informou aos dirigentes, que era o investidor avisou aos dirigentes desde outubro, que já não estava com muitas dificuldades em pagar, os jogadores nunca foram avisados e encontram-se agora num rolo que, graças a Deus, o sindicato, a gente tem que dizer, quando as pessoas fazem aquilo que é o bem, a gente também tem que os enaltecer. O sindicato é que adiantou um valor para que eles também possam estar mais tranquilos,
não é? Porque já são muitos meses sem receber, e tem acontecido muitos jogadores terem-nos contactado por causa de que nem sabem o que consiste a assinatura desse documento. A única coisa que eu posso dizer, para mudarmos o futebol, porque eu e o Sandro estamos quase a terminar a carreira, né? Não vamos terminar amanhã porque ainda vamos jogar muitos anos, mas estamos mais na parte final do que na parte inicial. O que nós podemos dizer a esses mesmos atletas é que eles, ao não estarem a assinar, enquanto as pessoas não cumprirem com os compromissos, que não o assinem esses documentos, porque para o próximo ano os outros colegas é que vão sofrer. Os que vêm depois é que vão sofrer. Porque isto não começou ontem e não vai acabar amanhã. Exatamente. Nós temos que fazer alguma coisa para acabar com isso. Porque se nós não acabamos, se esses mesmos atletas assinarem esses documentos, para o ano são outros que vão ser enganados. E isto vai continuar. Para as pessoas que tutelam o campeonato poderem ter uma mão pesada, esses mesmos atletas têm que dizer e confirmar aquilo que está a acontecer. Não têm que ter medo de represálias, porque não há represálias. Eles foram sinceros, jogaram, fizeram o trabalho deles, treinaram. Tem que receber. Foram profissionais, têm que receber. Exatamente. Eles não podem cair nesse erro de assumir um compromisso, de assinar um documento quando não foram ressarcidos com aquilo que são as obrigações dos clubes. Sabemos que existem pressões, existe tudo mais, mas existem também organismos apropriados para eles poderem denunciar aquilo que está a acontecer. Sim, normalmente são sempre ameaçados com a velha história, ou quando assinares tu vais acabar por receber tudo. E depois é sempre uma história de vem um investidor da Antártida que nos vai dar o dinheiro e para a semana de certeza que vais receber o dinheiro. Tens que assinar. Ó David, essa precisamente eu ia lançar agora, porque é outro tema que cada vez fala mais cá, que é o suposto investidor. Há sempre muito dinheiro, porque chegou um investidor da Antártida, lá de onde ele venha, há sempre muito dinheiro. Mas depois, aquilo não corre bem, eu ainda esta semana falei num programa aqui no Futebol Online, de um caso que eu tenho conhecimento, que é um investidor chinês, num clube da Margem Sul, que já se meteu fora. Já está fora. Desde outubro. Era esse, pronto. Eu tive acesso à carta, ao mail que esse investidor me envia. E ele diz, eu agora com isto nem sequer tenho visto para entrar em Portugal, nem sei quando é que vou ter. E como tal, também os resultados não foram nada daquilo que estávamos à espera. Por isso, meus amigos, vendam a quem quiserem, porque acabou-se a fonte. Né? E depois quem é que paga? É o jogador. Sandra. Se o jogador assinasse por jogos, o jogador não assina por jogos. Exato, nem por jogos, nem assina com o investidor, assina com o clube, ponto. É a mesma coisa que tu, se estiveres a trabalhar numa empresa, né, tu não assinas com o administrador, nem com o vice-presidente da empresa, tu assinas com uma empresa. E tens que ser pago pelas horas que dedicas à empresa. Ou seja, o jogador aqui é realmente quem menos falha, mas é realmente também o mais prejudicado, Sandra. Exatamente, acho que isso já vários clubes já aconteceu isso, de vir investidor de fora. E cada vez mais. A época não correu bem, eu graças a Deus nunca peguei investidor de fora e a época correu mal e deixou de pagar. Eu acho que a federação devia ver isso, acho que devia ser criado um fundo de garantia, esse investidor que quer investir, mas tinha que deixar um investimento da época para poder pagar esses jogadores, assim não havia mais problema. Por exemplo, eu não sei se vocês têm conhecimento, e agora passando ao Paulinho, eu não sei se vocês têm conhecimento, por exemplo, em Itália, nas divisões mesmo inferiores, o clube tem que depositar, digamos assim, na federação, uma garantia bancária de pelo menos 50% do orçamento que tem para a época. Ou seja, tem que lá ficar depositado, não há cá nem declarações nem nada, é nota viva. Tem caso em Portugal, começa a época, no mesmo mês que começa já está... Já acabou, já não há dinheiro. Porquê? Porque muitas vezes já começamos a época a contar com o investidor cá de chegar, porque alguém disse que o investidor vinha, mas ainda não chegou. Paulinho, tu com tantos anos tens de real também, esta história dos investidores também vai mudar aqui um bocado o paradigma, né? Porque as pessoas acabam -se fiar em dinheiro fácil, digamos assim. Graças a Deus o Real nunca se meteu com investidores e sempre foi um clube cumpridor. E mesmo com isto que aconteceu da pandemia, o Real cumpriu o contrato até ao fim e pagou tudo até ao fim. Nós que estamos aqui, acho que somos uns privilegiados em jogar num clube como o Real. Em relação aos investidores, por exemplo, na MLS, eu sei que os clubes, se for um orçamento de 2 milhões, eles têm que dar à MLS os 2 milhões e depois quem paga os ordenados ao longo do ano não é o clube, é a MLS. E o dinheiro nunca falha. Claro. E acho que também poderiam pensar fazer algo assim em Portugal. Se calhar
conseguíamos mudar alguma coisa. Claro, porque isto depois, e agora passando ao David, nós ouvimos, e vocês são intérpretes, estão lá dentro, mas eu, enquanto adepto, enquanto alguém interessado pelo futebol, depois vejo coisas no mínimo caricatas, que é clubes que já é público, que estão a passar por dificuldades, e depois de repente aparece um ponto de lança contratado por não sei quanto dinheiro, quer dizer, e os que lá estão já não recebem há não sei quanto tempo. Isto para quem está de fora é caricato, no mínimo, para não dizer outra coisa. E ano para ano conseguem inscrever à mesma Exatamente, equipa. exatamente. Isso é irrisório. É a velha frase que não existe leis nenhumas, parece que estamos na idade média em que cada um faz o que quer e lhe apetece, e não existe regras, não existe, tem que justificar nada, porque os clubes fazem o que querem e os diretores fazem o que querem. Como isto agora está na moda a SAD, fazem uma SAD da noite para o dia, dão a maioria do clube aos investidores, e depois o investidor acorda num domingo à tarde a dizer que já não quer investir mais, parece que está a jogar FM no computador, acorda num domingo à tarde e diz, olha pá, não quero investir mais neste clube, é só mandar uma carta e olha, desenrasquem-se e vejam lá, enquanto tem se calhar 40 empregados dependentes daquilo, e não há o lado humano, é só dinheiro, e isso é que está mal. E acho que o grande problema é mesmo definir regras, porque mesmo no país vizinho temos casos disso, o que aconteceu com o Reus, em que o Reus a meio da época não Não cumpriu? deu falência e os jogadores já não recebiam. Então o sindicato pagou os ordenados até final do contrato a todos os jogadores, os ordenados de todos, e passado 4 jogos já não podiam competir mais. E assim é que é o exemplo. E acho que sim, acho que nós temos os melhores jogadores e é exemplo disso, fomos campeões da Europa e nós temos os melhores jogadores da Europa, somos os melhores jogadores a praticar este desporto, e acho que merecemos muito mais na parte da organização, não é só sempre estar para a frente e a bola de neve vai aumentando e cada ano é uma sobrevivência, e isso é que é deplorável. E acho que as pessoas lá de cima, as pessoas de fato e gravata, deviam começar a pensar que se calhar se estipulassem regras e os clubes tivessem que justificar alguma coisa sempre, todos os anos, iria ser sempre muito mais fácil. Eu até digo mais, peço desculpa. Não sim, força. Por exemplo, eu vou escrevendo, eu vou também, derivado a isto, também a gente vai tendo ideias e vai pensando em algumas coisas. Na minha opinião, por exemplo, vou-te dar um exemplo, na minha opinião devia haver um contrato, uma prestação de serviços registada na Federação Portuguesa de Futebol. Cada clube tinha que registrar o contrato do atleta, seja ele com 100 ou 200 ou 300 euros, na Federação Portuguesa de Futebol. Devia ser mandado mensalmente, a assinatura de todos os jogadores eu recebi, mandar para a Federação. Porque a Federação tem capacidade para ter postos de trabalho, para regularizar, para estar atento a tudo isso. Nós somos das poucas federações no mundo que se pode dizer que respira saúde financeira, derivada a tudo aquilo que são os nossos atletas, derivada a tudo aquilo que qualquer equipa que Portugal joga em termos de amistosos tem uma grande mais-valia, não só por ser campeão da Europa, mas por tudo aquilo que a gente acarreta em termos de jogadores, não é? Claro. Havia muitas propostas que se podia fazer. Por exemplo, ter uma mão mais pesada para aqueles que não pagam, os regulamentos teriam que mudar, mas para isto acontecer, eles teriam que ouvir, porque uma ideia não é melhor do que a outra. Muitas das vezes, a gente ouvindo aqueles sons de intervenientes diretos, temos umas ideias que são sustentáveis para aquilo que é o campeonato. Porque ninguém sabe tudo. Sabe tudo. O problema é querer saber tudo. Não é? Ou pensar que sabes tudo. Ser chefe e ser líder são coisas completamente distintas. Então, o verdadeiro tem que saber ouvir, saber que existem ideias que são muito, muito boas, não é? São muito boas. Por exemplo, dou-te um grande exemplo. Eu, na minha opinião, mesmo os campeonatos profissionais estão viciados em termos daquilo que é os dinheiros das televisões, tudo mais, porque o jogador com isso tudo também sai sempre prejudicado, não é? Então imagina nós que somos do Campeonato de Portugal, acaba por ser história, não é? Acho que havia uma capacidade muito grande, se realmente houvesse a intenção porque cada contrato teria que ser registado, seja ele profissional ou amador, na federação com o dinheiro que ganha
e mensalmente mandar-se o recibo que nós mandamos, ou recibos verdes ou contrato profissional, devia ser recebido pela Federação sempre, na minha opinião. Eu não sei, Ibra, se tu viste o comunicado que saiu da Federação Portuguesa de Futebol com o regulamento do campeonato da próxima época e da outra já com a criação da terceira liga, mas depois há lá um campo que nos empurra precisamente para algo do género que vai apertar a malha financeira. E eu depois olho para aquelas cláusulas todas, e eu falo duas muito rapidamente, por exemplo, que é os clubes do Campeonato de Portugal vão ter que ter em dezembro e em março as suas contas auditadas enviadas para a Federação com a assinatura de um toque, ou seja, não é de uma pessoa qualquer, o toque vai lá meter o número dele, ou seja, não pode ser feito em cima do joelho, com contas auditadas, controladas e tudo isso. Eu olhando para aquilo, e já foi aqui tema numa tertúlia de futebol, olhando para aquilo, eu diria... Um minuto, está bem? Pode ter Sim. E olhando para aquilo, eu passo ao Paulinho, ao David, ao Sandro, olhando para aquilo, eu diria que se calhar 80% das equipas, se aquilo for para cumprir à risca, 80% das equipas não jogam. Eu não sei se vocês viram esse tal documento, mas... Sim. Eu não vi, o Gina viu? Sim. E eu acho que tem razão, mas pelo que eu conheço dos dirigentes portugueses, irá sempre haver alguma maneira de contornar isso. Por isso, dessas 80 se acontecerem duas, já é muito bom. Paulinho, eu não sei se viste esse documento, mas efetivamente e felizmente o Real... Não? Epá, mas aquilo é algo do género não vi. Que lá está, que se cumprisse aquilo à risca, e eu acho que se calhar teria que ser por aí, agora não pode também ser feito de um momento para o outro. Mas posso também dar a minha opinião. Acho que, por exemplo, na Primeira Liga existe um procedimento muito mais apertado em relação aos clubes, e acho é de conhecimento público, muitos clubes devem dinheiro aos jogadores ainda da época passada. E eles vão continuando passando pelos pingos da chuva da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, que nós somos campeões europeus, e vão passando pelos pingos da chuva e mantêm-se ano após ano na Primeira Liga. E se isso acontece na Primeira Liga, que é muito mais apertado, e são todos com contratos profissionais, imagina como é que vai ser, como é que não vai ser no Campeonato de Portugal. Mesmo com essas regras todas, irá sempre haver alguma maneira, e é isso que os dirigentes não percebem. Em vez de se preocuparem em ter tudo organizado e tudo bem feito, não, estão preocupados em arranjar alguma maneira de arranjar aqui uma falcatrua para passar pelos pingos da chuva. Ludibriar o sistema, não é? Que é o objetivo deles. O objetivo deles não é... Aliás, eu falo de alguns clubes, estou a falar de exceções. Mas sim. É sempre... Não, em vez de procurarem ser justos e pagarem a horas e arranjarem patrocinadores e arranjarem investidores ou outra coisa, não, estão a arranjar a maneira de falcatruarem o sistema e de passarem pelos pingos da chuva e irem pelo lado da porta mais negativo. Claro. Sandro, tu com estes anos todos que tens de futebol cá em Portugal, tu achas que isto tem evoluído de forma positiva ou está cada vez pior? Infelizmente tu tens tido sorte pelos juízes. Eu falo por mim. Eu nos últimos 2 anos tem sido para pior. Porque ano passado aconteceu o caso do Casapia, que nos roubaram pontos, e numa sexta-feira deram 8 pontos para o Casapia, 8, 9, não lembro quanto foi, e fui prejudicado nesse ano. E esse ano também, mais uma vez, fui prejudicado por problema da federação que subir 2 clubes primeiro, sendo que eu também era primeiro e acabei não subindo. Então eu acho que cada vez mais está regredindo. Pois, Paulinho, ainda bem que o Sandro tocou nesse assunto, porque nós, efetivamente, aqui em Portugal, eu costumo dizer, todos os anos há uma nova. E, efetivamente, o Real, a época passada, teve essa situação com o Casa Pia, e este ano, mais uma vez, em posição de ir disputar o play-off, e é tomada uma decisão, e agora, se quiseres confirmar, podes confirmar ou não, estás nesse direito, mas eu sei que vocês, inclusive, estiveram todos em stand-by para ir disputar a fase final com 8 equipas, que tinham dado indicações aos clubes, mantenham a equipa em contacto, porque vamos avançar para os play-offs, não é?
Exatamente. E depois de repente não há nada para ninguém. Sim, já o ano passado ganhámos no domingo ao Casa Pia da Ger. Na segunda-feira saiu um comunicado da Federação, deram 9 pontos ao Casa Pia. E nós continuámos a treinar mais 2 semanas, porque sempre tivemos o sonho de ir ao playoff e fizemos o campeonato para ir. Eu acho que perdi o Paulinho agora. E demos o campeonato outra vez. Estou, agora estou a ouvir, Paulinho. Estou? Sim, agora sim. Este ano fizemos um campeonato fantástico. Normalmente fomos o segundo melhor ataque da competição, fomos a melhor defesa da competição e mais uma vez fomos as melhores equipas do campeonato e que tiraram o sonho ao Real de voltar aos campeonatos profissionais, porque tem estrutura suficiente para estar nos campeonatos profissionais. Sem dúvida nenhuma. David, enquanto o Ibra não chega, eu ia-te colocar uma questão que tinha aqui para o Ibra, mas depois também posso colocar a ele, que era, qual é o papel do sindicato de jogadores em toda esta situação? Acho que eu não tenho tanta idade e tantos anos de carreira como os meus amigos que estão aqui, mas posso dar a minha opinião. Não, mas eu estou a dizer em concreto, nesta situação agora da pandemia, em que vocês têm ajudado muita gente mesmo, né? Têm contado com a colaboração do sindicato também neste aspecto? Como é que está a funcionar? Nós desde o início não quisemos juntar-nos ao sindicato porque acho que são coisas completamente diferentes. Nós tentamos ajudar os nossos colegas, sejam jogadores, sejam dirigentes, e é uma ajuda em termos de bens essenciais que venham falar connosco e nós ajudamos e fazemos uma ajuda efetiva. Não tinha interesse nenhum aparecer as pessoas do fato e gravata a intermeterem-se, e acho que isso é que tornou esta organização tão bela e chegou a tanta gente e também muitas pessoas quiseram ajudar, mesmo por isso, por ser de jogador para jogador e eu telefonar a um jogador do Porto, a um capitão do Porto para poder fazer entrega a esse jogador, e isso é que é bonito, seja desde a pessoa que está a organizar, está a receber o telefonema, a pessoa que faz o transporte e que chega ao jogador que necessita de ajuda, são todos jogadores, e é que é a beleza disto tudo. E acho que o sindicato tem um papel importante na parte jurídica e de proteger os jogadores de futebol nessa vertente de quando os clubes estão em dívida perante o jogador, ou mesmo quando o jogador precisa de outro tipo de ajuda, ou mesmo até de formação profissional, sem ser o futebol, a nível académico. Acho que tem uma ajuda bastante positiva ao sindicato, mas acho que nós tentamos ajudar nesta fase, assim mais, posso dizer, assim mais dentro de campo, os nossos colegas. Muito bem, David. Sandro, eu não sei se o Paulinho já me consegue ouvir em condições, houve um problema de net, a gente estava a ouvir o Paulinho aos flutos. Agora já consegues ouvir bem, Paulinho? Ainda não? Sim, eu consigo. Sim, consegues? Ok. Sandro, tu tinhas-me dito, efetivamente, esta semana, quando falámos por telefone, que isto, lá está, o movimento Futebol para a Vida vai continuar por muito mais tempo, porque, efetivamente, as dificuldades vão ser cada vez maiores, porque isto não é agora porque estamos no desconfinamento que se estalam os dedos e deixam de haver problemas, não é? Os problemas estão lá, os pedidos de ajuda vão continuar a aparecer. Como é que vês o futuro de grande parte dos atletas, Sandra? Vais contar para ti que vais ainda estar vários meses a contribuir com esta ajuda magnífica que o movimento Futebol para a Vida tem dado aos jogadores? Achas que isso ainda vai piorar, digamos assim? Eu acredito que isso vai continuar, Hugo, porque há casos de amigos nossos da profissão que não recebem desde fevereiro. E não trabalham, veio a pandemia e eu não sei de que forma que eles conseguem arranjar dinheiro, trabalho para poder sustentar. E a gente não sabe também quando começa o campeonato, a gente não tem nem previsão, nem noção quando ele começa.
Então, eu acredito que isso ainda continua por algum tempo. Claro. Sandro, eu vou-te colocar uma questão que veio a público nas notícias. Vocês também tiveram muitos pedidos de ajuda de colegas vossos das ilhas? Quem está mais por dentro disso é o Dina. Acho que o Dina pode te responder melhor, porque ele que pegou esses casos aí da ilha. Acho que ele pode responder melhor. Então já lá vou ao David, que é o homem da secretária, já me vai explicar esta situação. Paulinho, consegues me ouvir? Sim, sim. Sim? Paulinho, vocês têm ideia de quantas pessoas já ajudaram? Eu tenho aqui os dados neste momento e... Hugo, números é com o Dina, números. É Dina. Neste momento podemos dizer que ajudámos 388 pessoas e bem que estas pessoas não são repetidas, porque imaginemos, há um mês o jogador X precisa de ajuda, no mês seguinte esse jogador X continua com o mesmo problema porque exatamente, vai continuar a precisar de ajuda, não é? Então estas 388 pessoas acabam por não são repetidas, mas se formos ver as vezes que repetimos e ajudámos outra vez a mesma pessoa, iríamos já para os 1000 e tal pedidos que já efetuámos. Muito bem. Paulinho, esta ajuda que falámos, estes 388 casos, sendo que depois alguns vão se repetir ao longo do tempo, tem sido só através dos bens alimentares ou há outro tipo de ajudas que passa mais com a subida? Não, já ajudámos a pagar rendas de casa, a pagar contas. Perdi o Paulinho outra vez. Já em viagem, conseguiremos deslocar para as próprias. Paulinho? Sim. Sim, estás aí com dificuldade de rede, que eu estou a ouvir com alguns cortes. Eu não estou em casa e vou meter o 4G. Está fácil. Não, okay. O que eu posso pegar também na pergunta que fez ao Paulinho e posso dizer, nós já ajudámos em quase tudo o que existe para ajudar, tudo o que é imaginável, desde contas, rendas, contas de água, luz, eletricidade, ajudámos e gás, já ajudámos e também iria fazer a pergunta a seguir, ajudámos os jogadores do Praense e os jogadores do União da Madeira, pagámos as passagens na totalidade para poderem regressar às suas famílias, porque eles foram completamente abandonados pelos clubes, e isto é verdade. Ajudámos desde a pagar vacinas para um miúdo recém-nascido que precisava das vacinas para podermos ajudar, porque o miúdo iria ter que ter as vacinas, que eram recém-nascidos. Claro. Remédios. Um sofá. Depois também tem essa parte da imobiliária, assim. Já demos também casa a jogadores que foram despejados pelos clubes, que viviam em casa em casas arrendadas dos clubes, não? Em casas arrendadas dos jogadores e foram despejados, e nós tivemos que arranjar também ajuda daquele grupo que nós temos do WhatsApp de Futebol para a Vida. As pessoas chegaram-se à frente e ofereceram a casa, e tem sido 1001 coisas, e tem sido muito belo também por isso. Foi de tudo um pouco. Acho que essa seria até grande, se você nomear cada coisa que já tentamos ajudar. Claro, e a minha pergunta ao Paulinho ia nesse sentido precisamente das ilhas, porque leu-se na imprensa nacional que efetivamente tinha sido um movimento Futebol para a Vida que tinha conseguido trazer alguns jogadores que estavam nas ilhas sem nenhuma maneira de regressarem ao continente e às famílias, porque efetivamente não tinham condições económicas para adquirir os respectivos bilhetes. E mais uma vez, vocês apareceram, não foi? Sim, é verdade. Entraram em contacto com o nosso site, com o Dinamite, e o David, o Dinamite, resolveu a situação e pagámos as viagens e eles regressaram às suas casas. Exatamente. David, vai haver efetivamente jogadores que eu acredito que nunca mais vão esquecer a preciosa ajuda que vocês lhes deram, porque eu acredito que estamos aqui a falar de algumas situações, né? Mas que efetivamente haja mesmo situações muito complicadas, como algumas que vocês já aqui exemplificaram. Como que palavra é que eles têm para vocês no final disto? Eu acredito que sejam momentos
muito emocionais, ou não? Sim, sim, é sempre gratificante ouvir as palavras das pessoas, e o Sandro e o Paulinho têm mais a percepção disso, porque todos os dias, quando fazem entregas, ouvem esses elogios por parte das pessoas, e é sempre gratificante ouvir isso. É mais do que muitas coisas que nos possam dar. E é bom. Eu, por exemplo, já recebi várias pessoas quando fui ao aeroporto, e o Paulinho também está aqui, e quando chegam perto das suas famílias, há um sentimento de alívio, e uma pessoa sente-se bem, e acho que isso é o básico, é o dar para depois receber alguma coisa, e acho que é sempre bom quando damos qualquer coisa para a pessoa e recebemos, nem que seja o alívio da outra pessoa em chegar finalmente a casa depois de tantos meses de stress, e a família super preocupada, e chegam a casa e chegam ao aeroporto e abraçam as suas famílias de alívio, e nós estamos a um passo ao lado, e isso é gratificante em todos os níveis. Claro que sim. Sandro, já caminhamos para o final do programa, eu estava só a ver se o Ibra estava, entretanto, para lhe lançar a última questão, mas já caminhamos para o fim. Sandro, de todas estas situações que tens vivido nestes últimos meses, conta-nos aquela que mais te marcou, sem mencionar, obviamente, nem nomes de jogadores nem de clubes, mas uma situação que tenha-te marcado muito mesmo. Acho que a que mais me marcou são duas, na verdade. Foi uma do senhor de cadeira de roda, que tinha sofrido um derrame, logo depois tinha sofrido um infarto. Ele pediu ajuda através do Facebook para uma pessoa, e nós entramos em contato com ela, e eu e o Paulinho a gente foi ajudar. Chegamos na casa, perguntamos como é que ele estava, perguntamos se ele tinha família, essas coisas, se tinha filho, e ele disse que tinha uma filha, que morava no estrangeiro, e de repente começou a chorar o senhor, e o Paulinho também começou a chorar. Aí eu fiquei ali conversando com ele um pouco, e logo depois a gente foi comprar as comidas dele, os remédios dele, e logo em seguida ele demos os remédios, ele começou a chorar, chegou a prima, começou a chorar também, aí chegou a senhora que ajuda ele, começou a chorar também, e nessas horas temos que ser forte, mostrar um pouquinho de grandeza, e foi essa uma que me marcou, e a outra que me marcou também foi uma do João. É um menino que tem 11 anos, tem 100% de incapacidade, e praticamente ele só pisca, praticamente. Ele não faz mais nada além de estar com o olho piscando. Isso, para a gente foi ajudá-lo por várias vezes. Isso fica na mente, e é gratificante a hora que a gente entrega as coisas. E é a prova que vocês são muito mais do que jogadores de futebol, são humanos, como eu costumo dizer, e muitas vezes quem está de fora esquece e pensa que o jogador é uma máquina, que não tem sentimentos e que está ali só para jogar a bola e marcar golos, mas vocês são a prova que não é efetivamente assim. Paulinho, faço a mesma pergunta que fiz ao Sandro, de todas as situações, diz-me uma ou duas que te tenham marcado mais. O Sandro já respondeu, as duas que tocaram mais. Foi as duas também. Duas, porque estávamos os dois nas entregas, e foi muito marcante chegar ao pé do senhor de cadeira de rodas e ao começar a contar a história, eu disse ao Sandro, eu tive que sair porque comecei a chorar e não queria mostrar o lado sentimental ao pé do senhor, para também não desequilibrar. E saí, depois fomos às compras, comprámos os medicamentos todos que o senhor precisava, e quando ajudamos assim alguém, o nosso coração fica realizado, não é? Porque hoje são eles, amanhã podemos ser nós não sabemos o que é que nos poderá acontecer amanhã, no dia de amanhã, ou mesmo agora. Claro que sim. A história do João, porque nem quero pensar como é que o João consegue viver assim, não é? Ele não consegue falar, não ouve, não vê, come por uma sonda. A mãe, o João tem 11 anos, a mãe está desempregada há 11 anos e não recebe ajuda de nada, recebe 100 euros do Estado para o João, a mãe não tem rendimentos, só o pai é que trabalha em casa. São situações muito complicadas que se calhar o nosso país não está preparado para algumas situações dessas, ou se calhar não quer estar preparado, não sei. Pois, era o que eu te ia dizer, Paulinho, se calhar não quer estar preparado e a subir para o lado porque não vê, e
olhos que não veem e coração que não sente, como se costuma dizer, não é? Foi negligência médica. A mãe não Ainda por trabalha cima. há 11 anos. Como é que alguém consegue sobreviver só com um ordenado? Com as dificuldades que tem. Ainda por cima. E destas situações deve haver muito mais que nós não sabemos, não é? Claro. E também posso também contar uma história que aconteceu em que eu fiz uma videochamada com um dirigente que não posso revelar o nome do clube, mas fiz uma videochamada com o dirigente para perceber também quais eram as condições em que viviam as pessoas, e o dirigente mostrou uma casa onde viviam 18 jogadores, e então ele mostrava os quartos, e havia quartos com praticamente 10 metros quadrados com 3 beliches em que viviam 6 jogadores dentro de um quarto, e mostrou-me a arca frigorífica, e o frigorífico havia um tomate e alguma água só na arca frigorífica, e isso aí, pronto, também incomoda sempre ver essas imagens e ver em situação em que os jogadores também vivem. Claro que sim. Ibra, a pergunta que eu tinha feito... Desculpa ter saído. Não tem problema. A pergunta que eu tinha feito ao David, ao Sandro e ao Paulinho era no sentido de se tinhas, não mencionando clubes nem jogadores, obviamente, alguma situação que te tenha marcado ao longo destes meses que estão com o movimento Futebol para a Vida. Hugo, são tantas. Pois, acredito. Mas tenho uma que quase todas as vezes que o Ibra faz um pedido, sai do pedido, telefona-nos a chorar. Pois é. Acredito. Sabes que eu, quando pensei nisto, pensei também num sentido de obrigação por derivar daquilo que foi o meu passado. Enquanto nasci cá e tenho uma história de vida que é engraçada, hoje é engraçada, mas desde o início foi muito complicada. E aconteceu-me um caso de ter ido a um roupeiro em que a situação era muito, muito, muito complicada. O pai estava acamado com botijas de oxigênio, a mãe também. Ele tem 4 filhos pequenos e a esposa. E eu nunca pensei, porque eu ao princípio não fazia entregas, tratava também da logística em conjunto com o Dinamite, estava mais entregue ao Paulinho, ao Sandro e ao Machado, e eu, a única coisa que pedi, liguei para todos no mesmo momento que saí de lá e pedi para não me pedissem para fazer entregas, porque tinha sido muito duro, e era muito complicado continuar naquele sentido. E depois houve outra coisa também, não sei qual deles é que recebeu uma chamada de um jogador a pedir ajuda, e que a única coisa que ele pediu, disse se nós não conseguíssemos ajudar, que era para levar só leite para os filhos. Acho que também foi uma situação complicada. Eu também sou pai e há coisas que são muito complicadas. Que custa, né? Que custa, porque a gente consegue, e principalmente quando temos sentimentos, conseguimos ver nos outros aquilo que não estamos livres que nos aconteça a nós, não é? E tem um caso aqui, o Dina, e todos sabem aqui, nós temos ajudado muito esse roupeiro, bastante, com rendas, com tudo, medicação, fraldas, leites de criança, tudo. E houve uma situação muito curiosa, que esse mesmo roupeiro foi fazer um biscate, e em vez de pegar naquele dinheiro, nós não sabíamos, ninguém sabia, ele ligou-me a dizer que precisava de falar comigo, e eu fui logo lá, porque a gente temos que pensar que as necessidades são para ontem, não é? Claro. Consegui falar comigo pessoalmente, e quando chego lá, ele compra aquelas embalagens que vêm com a carne, comprou para aí umas 30 ou 40 daquelas, e disse que tinha feito um biscate e que queria contribuir para ajudar os outros também que estavam a passar dificuldades. E eu comecei a olhar para ele e não estava a acreditar naquilo que estava a acontecer, uma pessoa que está a passar por muitas, muitas dificuldades. No momento que conseguiu fazer um biscate, ganhou 60 euros, ele mostrou-me o talão das compras, e com os mesmos 60 euros que lhe pagaram, ele comprou comida para ajudar os outros. Yeah. Não, são histórias que efetivamente marcam. Meus amigos, para terminar, e eu prometi-vos 1h30, estamos a 5 minutos. Ibra, eu sei que isto não é só, lá está, o vosso movimento não é só ajuda alimentar, não é só ajuda financeira, como já aqui foi dito,
que já tiveram que ajudar muito também, mas vocês agora, segundo eu sei, a partir da semana que vem, talvez, vão começar também esta semana. A partir da próxima segunda, sim. Vão começar a ajudar aqueles jogadores que estão sem clube, vão começar a ajudá-los também a manter a forma de alguma maneira, não é? Falam-nos lá disso, Ivo. Nós em conjunto, nós falamos muito, falamos todos os dias, até porque estamos sempre ligados através não só do futebol para a vida, mas derivado da nossa amizade que todos nós temos. Nós vamos falando sempre naquilo que é o próximo passo. Nós temos conseguido suprimir aquilo que são as necessidades básicas dos atletas e daqueles que estão em determinados direitos do futebol, mas sabemos também que existe essa lacuna e tivemos a felicidade de encontrar pessoas boas neste projeto, que tem um ginásio enorme em Almada, que tem até campo de futebol e que nos disponibilizou para os atletas poderem frequentar, mas nós achámos que tinha que ser de uma forma pensada e com as coisas bem feitas. Solicitámos ajuda também de equipa técnica para nos ajudar também nesse processo, ajuda de massagistas, fisioterapeuta, e graças a Deus temos conseguido e já existem muitas inscrições. Está aí o Sérgio, que é o Dina, que recebe as inscrições. O homem da secretária. Temos tido muita sorte também, temos o próprio Play Piso, que também nos tem abraçado desde o primeiro dia. Nós não temos, às vezes até custa-nos falar do nome e não falar no outro, porque existe muita gente que... A nossa sorte também, e tem sido as pessoas que nos abraçaram desde o primeiro dia, continuam connosco até hoje, continuam a ser ativas, continuam a ser muito, muito importantes naquilo que é o processo. O nosso projeto também passa a ser teu hoje, porque o simples facto de tu nos chamares aqui é porque, de certa parte, te interessaste por aquilo que nós temos vindo a fazer. Claro que sim, claro que sim. O Futebol para a Vida não tem uma cara, não tem um nome. A única coisa que nós que estamos aqui fizemos foi ultrapassar aquela linha do querer ao fazer. O fazer acontecer foram todos os outros que estão connosco, e nós também estamos a pensar no próximo passo, que sabemos que o treino mental também é muito importante. Existe um mental coach que também nos quer abraçar nesse sentido, até pela educação financeira que temos que dar aos jogadores, porque também consiste nisso. Nós temos aqui um jogador que nesse sentido pode dar muitas lições, que é o Dina, nesse sentido de condição financeira, porque ele é muito poupadinho. Tem que lhes ensinar como é que se poupa daqueles que eles ganham para que não possam passar por esse tipo de situações. Convém também a gente meter um bocado também de alegria nisto, porque nós temos visto muita tristeza. Claro que sim. Eu estava aqui, eu estou a ouvir, e estava aqui a mandar uma mensagem agora ao Sandro, que o Sandro pergunta o que aconteceu foi que a ligação dele caiu e deixou-nos, e eu vou-lhe pedir só que volte a entrar. O avô está com dificuldades. Pronto, eu ia pedir agora ao Paulinho, em jeito de... Já está aqui o Sandro outra vez a entrar. Ia-vos pedir então uma mensagem de despedida para quem nos está a seguir. Pronto, uma mensagem de despedida também, e não sei se querem transmitir alguma coisa do vosso projeto, podem fazê-lo agora. Paulinho, começava por ti. Antes de mais, agradecer a presença. Foi fantástico esta partilha, dar a conhecer o magnífico trabalho que vocês todos fazem, e pedia-te então, em jeito de despedida, que deixasse aqui uma mensagem aos nossos seguidores do Futebol Online. Em primeiro lugar, agradecer-te pela oportunidade de participarmos no teu programa, agradecer a todos os que nos estiveram a ouvir esta hora e meia, e agradecer à família que conseguimos reunir do Futebol para a Vida, porque não somos só nós, como o Iver disse, isto é uma família muito grande e que tenho a certeza que vai crescer ainda mais e que vamos continuar a fazer o bem, porque os que estão aqui têm um coração enorme e todos os que nos têm ajudado têm um coração enorme, e vamos prometer que não vamos parar e que vamos continuar. E a mensagem que eu quero deixar é que todos os que ainda não nos pediram ajuda e que nós ainda não conseguimos chegar, que entrem em contacto connosco para conseguirmos ajudar. Não tenham vergonha, porque não vamos divulgar nada, batalhamos nisso desde o primeiro dia, que não vamos divulgar nada, e que nos peçam ajuda, que nós tentamos estudar o mais rapidamente possível. Obrigado, Paulinho. Foi um gosto enorme ter-te aqui esta noite no programa do Futebol Online. Sandro, já voltaste? O que aconteceu é que a tua ligação tinha caído. Eu pedia-te, à semelhança do que disse agora ao Paulinho, pedia-te uma mensagem em jeito de despedida para os nossos seguidores, e caso queiras divulgar alguma coisa do vosso projeto, seria agora o momento, Sandro.
e agradecer-te a ti, como aos outros, a tua presença hoje aqui, e agradecer também o facto de teres sido tu, lá está, sendo que eras o único que eu conhecia pessoalmente, que me facilitaste o contacto destes excelentes seres humanos que eu tenho hoje aqui e possibilitaste que realizássemos este programa hoje. Sandro, muito obrigado. Obrigado, Hugo. Obrigado pela oportunidade de estar presente no seu programa. Eu quero dizer a todos que assistem, que continuam assistindo, que é um programa fantástico. E eu quero dizer à família toda do Futebol da Vida, muito obrigado a todos vocês também que ajudaram direto ou indiretamente, de qualquer forma, muito obrigado mesmo. E a mensagem que eu queria falar é que se você precisa de ajuda ou não conhece alguém que precise, não hesite. Vai a www.futebolpravida.pt e faça a diferença. Hoje tu, amanhã nós. Obrigado, Sandro. Um grande abraço, amigo. Epá, Epá. Não, o Sandro agora, quando caiu a ligação, foi para escrever no papel esta frase toda. Está batida. 10 anos. Grande abraço, Sandro. Obrigado. David, a mesma coisa para ti. Agradecer-te a tua presença. Efetivamente, já percebemos que és o homem da secretária, aquele que recebe os pedidos todos, o homem das contas, poupadinho, como diz o Ibra, ou seja, devias ensinar muita gente também a sê-lo. E pedia-te então para deixares aqui uma mensagem de despedida aos nossos seguidores. Não, acho que desde primeiro agradecer também ao Futebol Online por o convite, e realmente é um dos poucos programas que realmente se fala de futebol e não estão aqui comentadores de televisão que pensam que estão no mundo do futebol, estão aqui jogadores e treinadores que realmente sentem e estão dentro das quatro linhas. E também acho que o que os meus colegas disseram, se fores jogador e precisares e tiveres a passar dificuldades, vai a www.futebolparavida.pt e está lá tudo, todas as indicações, todas as diretrizes para te podermos ajudar, seja a nível bens essenciais ou seja a nível também futebolísticos. Muito bem, David, muito obrigado. Foi um gosto enorme ter-te hoje aqui também esta noite a divulgar este... E já agora o segredo para ser poupado é ter um jacaré dentro do bolso. Esse é o segredo. Está explicado. Alguém que arrisca, eu vou esperar que me digam o resultado. Eu acho. Muito bem. Ibra, a mesma coisa. Antes de mais, agradecer a tua presença aqui, a divulgação, agradecer o trabalho magnífico, e não posso esquecer o Hugo Machado, que por motivos de última hora não pôde estar presente, mas quero daqui mandar-lhe um grande abraço também. Agradecer a tua presença, Ibra, e pronto, e pedir-te uma mensagem de despedida para quem nos chega ainda, para passar essa mensagem aos nossos seguidores. Olha, faço das palavras dos meus colegas as minhas, agradecer-te desde já a ti e ao teu programa por nos ter convidado a estar presentes. Acho que foi algo enriquecedor, na minha opinião. Sem dúvida, sem dúvida. Porque acho que quando se fala de futebol, como o teu programa fala, é importante haver muitos programas assim. A gente sabe que existe alguns também nesse sentido, mas quando se procura os intervenientes diretos daquilo que é o futebol, e não menosprezando ninguém, porque às vezes é fácil sentar-se e dizer que eu fazia assim e fazia assado, torna-se tudo mais fácil. Que continues com essa mesma linha que tens seguido, acho que é importante também, porque isto é que é futebol, na minha opinião, isto é que é a verdadeira essência do futebol. Nunca nos tentarmos desviar daquilo que é a realidade do futebol e não pensar que isto é PlayStation, não é? Claro. Muitas das vezes parece. Nós, enquanto Futebol para a Vida, em tudo que precisares da gente, ganhaste aqui uns irmãos. Irmãos, não, filhos. O único irmão que tens aqui é o Sandro, que tem idade para ser teu irmão. Mais velho ainda. E dizer que para nós é gratificante mesmo do coração estar aqui neste bocadinho que foi a falar contigo, e dizer que o Futebol para a Vida já é uma associação. O Futebol para a Vida já não é só um movimento, é uma associação. Preocupámos-nos também em legalizar isto, porque sabemos que as dificuldades não começaram ontem e não acabam amanhã. Então nós, enquanto pudermos, e acredito que vamos poder durante muito tempo, suprimir as dificuldades dos nossos, e porque o que vem para aí à frente vai ser muito difícil, as pessoas não estão com essa noção, acho que vai piorar muito, até aqueles que eram cumpridores, se calhar, não sei como é que vai ser, mas a única garantia que nós podemos dar é que todos aqueles que precisarem de nós,
enquanto atletas, enquanto intervenientes diretos do futebol, que entrem em contacto com o Dina diretamente no site e que nós não pensamos em política, nós pensamos em ajudar e dentro daquilo que são as nossas capacidades, como é lógico, iremos fazer tudo para suprimir essas mesmas dificuldades. E um abraço grande a ti e à tua família e a todos aqueles que nos estão a ouvir e hoje tu, amanhã nós. Muito obrigado, Ibra. Foi para mim mais que um gosto, uma honra tremenda ter o Ibra, o David, o Paulinho e o Sandro hoje aqui e também não esquecendo o Hugo Machado. Foi efetivamente uma noite, eu não diria enriquecedora, eu diria muito enriquecedora e tomara no mundo haver muito mais gente com a mentalidade que vocês têm, sempre a pensar em ajudar o próximo. Um grande abraço aos 4. Efetivamente sou mais um admirador que vocês têm aqui e continuem este magnífico trabalho que têm realizado. Ok? Muito obrigado. Seguidores do Futebol Online, chegamos ao fim. Abraço. Grande abraço. Chegamos ao fim de mais um programa em direto, hoje dedicado à Associação Futebol para a Vida, uma associação em que o único pensamento é efetivamente de ajudar o próximo e o próximo às vezes está mesmo ao nosso lado e nós não damos conta. Por isso deveríamos todos pensar assim. E recordar que o Futebol Online vai regressar no sábado a partir das 9h30 da noite para uma sessão de esclarecimento com o Vice-Presidente da Associação Futebol Lisboa, Sr. José Carlos Loureiro, que vai precisamente aqui em direto esclarecer as dúvidas que há em relação à Assembleia Geral que se vai realizar no dia 29 e que vai definir os quadros competitivos para o futebol distrital da Associação Futebol Lisboa. Será no sábado aqui no Futebol Online a partir das 9h30 da noite. Um grande abraço a todos, uma noite muito feliz e continuem sempre a ajudar o próximo, porque se cada um fizer a sua obrigação, acredito que vai continuar a haver dificuldades, mas cabe-nos a nós minimizá-las. Um grande abraço, amigos, e até à próxima. Tchau, um abraço. Tá bem, tchau, tchau. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Futebol Online. Hugo Machado, 37 anos. Sandro Silva, 37 anos. Ibrahim Kassama, 34 anos. David Dinamite, 25 anos. Paulinho, 28 anos. O Futebol para a Vida é um projeto que foi pensado para ajudar os intervenientes diretos daquilo que é o futebol e temos desenvolvido um trabalho, infelizmente tenho que dizer que é fantástico, porque ao estar a ajudar tantas pessoas é sinal que as coisas também não estão bem e temos pensado agora também no próximo passo, que é derivado daquilo que nós temos conseguido fazer com a ajuda de muita gente. Era importante também agora dar ajuda em termos de treino. Porque sabemos que os jogadores estão parados há muito tempo, não se sabe quando é que vão voltar a treinar, até porque sentem saudades daquilo que é a sua profissão e é importante também conseguir suprimir essa dificuldade. Tivemos a sorte e a felicidade
de um ginásio que é a Level da Almada nos disponibilizar as instalações que são fantásticas para os jogadores poderem treinar e desenvolver aquilo que é a sua profissão dentro daquilo que são as nossas capacidades e ainda temos a marca Cló que também foi fantástica desde o primeiro momento, que nos disponibilizou o desenho e propriamente o equipamento já feito para podermos dar aos atletas para terem o maior conforto possível, sempre dentro daquilo que são as nossas capacidades, porque sabíamos que era importante dar o próximo passo, então o próximo passo consiste nisso. Se não tens clube e precisas treinar, entre em contato com futebolparavida.pt e nós tratamos do resto. Hoje tu, amanhã nós.